Olá pessoal, Bruno Ilano aqui com mais um vídeo de inglês para vocês, tudo bem? Então, já ouviram falar expressões do tipo a Rafaela Silva mitou ao ganhar o primeiro ouro olímpico nessas últimas Olimpíadas no Rio de Janeiro? Ou Michael Phelps mitou ao se tornar o maior atleta olímpico de todos os tempos? Já, né? E aí, o que significa isso, mitar? Bruno, é óbvio, mitar a pessoa que fez alguma coisa e ela se tornou um mito. Bacana. E no dicionário, você já procurou essa palavra? Se já, provavelmente você não encontrou, né? Porque ela não existe lá ainda. Porque pode ser que no futuro ela venha a fazer parte do dicionário. Porque o que acontece? A língua ela é viva, a língua ela passa por mudanças, né? Porque a língua ela é feita por pessoas, e as pessoas criam novas coisas o tempo inteiro. E o que eu quero dizer com isso? É porque eu tenho percebido que no português a gente tem cada vez mais, principalmente as pessoas mais jovens, como eu disse, tem cada vez mais criado novos vocábulos, ou às vezes pegando palavras já existentes da língua portuguesa, mas transformando ela com um outro sentido, dando um novo sentido, coisas que escritores já costumavam fazer, mas eu acho que a população tem cada vez mais feito isso. Por exemplo, o que o Djavan quis dizer na música dele, falando caetanear, ou seja, pegou o Caetano Veloso e transformou num verbo. O que é caetanear? Não sei, fazer algo parecido com Caetano Veloso, o estilo de música, enfim. Eu como gosto muito de futebol, tenho meus amigos, a gente está sempre discutindo a respeito disso, e eles gostam muito de usar um termo, que é o verbo copar. Então, às vezes o time está disputando uma Copa, né, a Copa do Brasil, a Copa do Mundo, e aí as pessoas falam, não se preocupem pessoal, a gente vai copar esse ano. Ou seja, o ato de ganhar a Copa, mas esse verbo, teoricamente, ele não existe. Tá? Então, isso as pessoas têm feito cada vez mais em português. Mas o que isso tem a ver com o inglês, Bruno? O que eu estou querendo dizer é que no inglês isso é uma coisa muito comum e que faz parte da própria língua. Então, a dica de hoje é muito simples, que às vezes vocês sabem o significado de uma determinada palavra, mas quando você lê uma frase, um texto, você fica sem entender, porque você só conhece ela num contexto. E no inglês tem uma coisa fantástica, você transforma uma palavra em várias classes gramaticais. A maioria das palavras você pode fazer isso. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar em text, que significa texto, ok? Mas você pode transformar a palavra texto em um verbo, ou seja, quando falar, text me, ou seja, me mande um texto, né? Então, isso facilita o entendimento a partir do momento que você começar a visualizar isso. Eu costumo brincar, tem o verbo taste, né? Que é um verbo que tem a ver com paladar, quando você come uma comida e tal, você it tastes good. Se você for traduzir para o português, você fala assim, tem um gosto bom, né? Mas quando você fala tem um gosto bom, não é um verbo, né? Mas é a melhor frase que se encaixa em português. Mas se você fosse inventar a palavra em português, eu costumo brincar com os meus alunos que eu iria criar um novo neologismo, eu falaria, nossa, isso aqui palada bem demais, porque tem a ver com paladar, e transformaria o paladar em verbo, o verbo paladar, né? Então seria eu palado, tu paladas, e por aí vai. Então, preste muita atenção, porque às vezes isso pode ajudar muito na hora que você estiver estudando inglês, ok? Outro exemplo clássico é a palavra success, que significa sucesso. Mas ela em inglês pode ser um verbo, como a gente já vem falando. Então, se você fosse traduzir a frase, por exemplo, he succeeded in passing the test. A forma mais natural de tradução, eu traduziria como ele teve sucesso ao passar na prova. Mas nesse caso, a palavra succeeded é um verbo, né, que não existe em português. Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria ele sucessou em passar na prova. Né? Então, essas palavras são muito comuns de se ver no inglês. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade na hora de passar para o português. Então, as palavras, quando se traduz, as palavras têm peso. É por isso que algumas vezes as pessoas ficam um pouco decepcionadas quando elas pegam uma música em inglês que elas adoram e quando traduzem para o português não fica a mesma coisa, porque as palavras têm pesos em cada idioma. E não tem nada de errado com isso. Mais um exemplo, pack. Pack seria pacote. O Correios traz um pack para você. Mas quando você vai viajar, o ato de você colocar suas roupas dentro de uma mala, você está empacotando, né? Então, não fala, em português a gente fala, tem a palavra pacote e tem
empacotar. É como se fosse assim, I'm gonna pack. Ou seja, transformei o pack num verbo. Se pack é pacote, quando eu falo o que eu vou pacotar, né? Então significa que eu vou colocar as coisas guardadas em um lugar. Então isso é o pack, ok? Como é que se fala água em inglês? Water. Então se você vai jogar água nas plantas, water the plants. Então está transformando aquilo em verbo, ok? Então a dica de hoje é essa. Espero que tenham curtido. Se curtiram, deixem um gostei. Se não curtiu, deixem um não gostei. E mais importante, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta e compartilhe com seus amigos se você achou que foi útil para vocês, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.